Paulo e Estevão, capítulo 7, As primeiras perseguições, parte A. Saulo de Tarso, nas características de sua impulsividade, deixou-se empolgar pela ideia de vingança, impressionado com o desassombro de Estevão em face de sua autoridade e da sua fama. A seu ver, o pregador do Evangelho infligira-lhe humilhações públicas que impunham reparações equivalentes. Todos os círculos de Jerusalém, não obstante o curto prazo da sua nova permanência na cidade, não escondiam a admiração que lhe votavam. Os intelectuais do templo estimavam nele uma personalidade vigorosa, um guia seguro, tomando-o por mestre no racionalismo superior. Os mais antigos sacerdotes e doutores do Sinédrio reconheciam-lhe a inteligência aguda e nele depositavam a esperança do porvir. Na época, sua juventude dinâmica, voltada quase inteiramente ao ministério da lei, centralizava, por assim dizer, todos os interesses da casuística. Com a argúcia psicológica que o caracterizava, o jovem tarsense conhecia o papel que Jerusalém lhe destinava. Assim, as controvérsias de Estevão doíam-lhe nas fibras mais sensíveis do coração. No fundo, seu ressentimento era apanágio de uma juventude generosa e sincera. Entretanto, a vaidade ferida, o orgulho racial, o instinto de domínio toldavam-lhe a retina espiritual. No âmago das suas reflexões, odiava agora aquele Cristo crucificado, porque detestava a Estevão, considerado então como perigoso inimigo. Não poderia tolerar qualquer expressão daquela doutrina aparentemente simples, mas que vinha abalar o fundamento dos princípios estabelecidos. Perseguiria inflexivelmente o caminho, na pessoa de quantos lhe estivessem associados. Mobilizaria intencionalmente todas as simpatias de que dispunha para multiplicar a devassa imprescindível. Certo, deveria contar com as demoestações conciliatórias de um Gamaliel e de outros raros espíritos que, a seu ver, se deixariam embair pela filosofia de bondade que os galileus haviam suscitado com as novas escrituras, mas estava convencido de que a maioria farisaica, em função política, ficaria a seu lado, animando-o na empresa começada. No dia seguinte da prisão de Estevão, procurou arregimentar as primeiras forças com a máxima habilidade. A cata de simpatia para o amplo movimento de perseguição que pretendia efetuar, visitou as personalidades mais eminentes do judaísmo, abstendo-se, contudo, de procurar a cooperação das autoridades reconhecidamente pacifistas. A inspiração dos prudentes não o interessava. Necessitava de temperamentos análogos ao seu para que o cometimento não falhasse. Depois de concertar largo projeto entre os compatrícios, solicitou uma audiência da corte provincial para obter o apoio dos romanos encarregados da solução de todos os assuntos políticos da província. O procurador, apesar de residir oficialmente em Cesareia, estagiava na cidade e ali tivera notícia dos fatos interessantes da véspera. Recebendo a petição do prestigioso doutor da lei, hipotecou-lhe solidariedade plena, elogiando as providências em perspectiva. Seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, fez-lhe sentir com a displicência do homem de estado de todos os tempos e em quaisquer circunstâncias pelos assuntos religiosos, que reconhecia no farisaísmo razões de sobra para mover combate aos galileus ignorantes, que perturbavam o ritmo das manifestações de fé nos santuários da Cidade Santa.
Concretizando as promessas, concedeu imediatamente ao moço de Tarso a necessária outorga para o feito colimado, ressalvando naturalmente os direitos de natureza política que a suprema autoridade romana devia manter intangíveis. Entretanto, bastava ao novel rabino a adesão dos poderes públicos aos projetos aventados. Animado em seus propósitos pela quase geral aprovação do seu plano, Saulo começou a coordenar as primeiras diligências por desvendar as atividades do caminho em suas mínimas modalidades. Obcecado pela ideia da desforra política, idealizava quadros sinistros na mente superexcitada. Tão logo fosse possível, prenderia todos os implicados. O Evangelho, aos seus olhos, dissimulava sedição iminente. Apresentaria os conceitos oratórios de Estevão como senha da bandeira revolucionária, de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes, habituados a pactuar com o mal, a pretexto de acomodatícia tolerância. Combinaria os textos da lei de Moisés e dos escritos sagrados, para justificar que se deveria conduzir os desertores dos princípios da raça até a morte. Demonstraria a irresponsabilidade da sua conduta inflexível. Tudo faria por conduzir Simão Pedro ao calabouço. Em sua opinião, devia ser ele o autor intelectual da trama sutil que se vinha formando por causa da memória de um simples carpinteiro. No arrebatamento das ideias precipitadas, chegava a concluir que ninguém seria poupado nas suas decisões irrevogáveis. Nesse dia, singularizado pela visita às autoridades em evidência, no intuito de atraí-las à sua causa, outros fatos surpreendentes vieram agravar as preocupações que o assoberbavam. Oséia Marcos e Samuel Natan, dois compatriotas riquíssimos de Jerusalém, depois de ouvirem a defesa pessoal de Estevão no Sinédrio, impressionados com a eloquência e justeza dos conceitos do orador, distribuíram com os filhos a parte da herança cabível a cada um e doaram ao caminho o restante de seus haveres. Para isso, procuraram Simão Pedro, beijando-lhe as mãos calejadas no trabalho, depois de lhe ouvirem a palavra acerca de Jesus Cristo. A notícia ecoou nos círculos farisaicos com as características de verdadeiro escândalo. Saulo de Tarso teve conhecimento do fato no dia imediato, aferindo o abalo geral que a atitude de Estevão provocara. A defecção dos dois correligionários, bandeando-se para os galileus, causou-lhe profundo sentimento de revolta. Falava-se mais que Oséias e Samuel, entregando ao caminho a totalidade de seus bens, haviam declarado entre lágrimas que aceitavam o Cristo como o Messias prometido. Os comentários dos amigos a respeito instigavam-no às mais fortes represálias. Designado pelas caprichosas correntes populares como o mais jovem defensor da lei, sentia-se compelido cada vez mais a revelar o seu ascendente nesse ponto que considerava sagrado. Na defesa do seu mandato, por isso mesmo, desprezaria todas as considerações tendentes a infirmar-lhe o rigorismo em que presumia um divino dever. Considerando a gravidade da última ocorrência que ameaçava a estabilidade do judaísmo no seio mesmo dos seus elementos mais destacados, procurou novamente as autoridades supremas do Sinédrio a fim de apresentar as repressões em perspectiva. Atento à autorização concedida pelos mais altos poderes políticos da província, Caifás propôs fosse o zeloso doutor de Tarso
nomeado chefe e promotor de todas as providências atinentes e indispensáveis à guarda e defesa da lei. Competia-lhe, então, promover todos os recursos que julgasse convenientes e úteis, reservadas ao sinédrio as últimas decisões, máxime as de natureza mais grave. Satisfeito com o resultado da reunião que improvisara, o moço tarcense acentuou antes de se despedir dos amigos. Hoje mesmo requisitarei o corpo de tropa que deverá operar no perímetro da cidade. Amanhã ordenarei a detenção de Samuel e Oséias até que se resolvam a retomar juízo, e no fim da semana tratarei das capturas da gentalha do caminho. Não temerás acaso sortilégios? Interrogou Alexandre com ironia. De modo algum, respondeu sentencioso e decisivo, sabendo de oitiva que os próprios militares começam a ficar supersticiosos sob a influência das ideias extravagantes dessa gente. Chefiarei em pessoa a expedição, porquanto tenciono recolher o tal Simão Pedro ao calabouço. Simão Pedro? Perguntou um dos presentes admirado. Por que não? Sabes o motivo da ausência de Gamaliel ao nosso encontro de hoje? Tornou o outro. Não. É que, a convite desse Simão, ele foi observar as instalações e os feitos do caminho. Não achas tudo isso extremamente curioso? Temos, de maneira geral, a impressão que o chefe humilde dos galileus, desaprovando a atitude de Estevão perante o sinédrio, deseja recompor a situação, buscando aproximar-se de nossa autoridade administrativa. Quem sabe? Talvez tudo isso seja útil. No mínimo, é bem possível estejamos caminhando para a necessária reharmonização. Saulo mostrava-se mais que surpreso, porque estupefato. Mas que vem a ser tudo isso? Gamaliel visitando o caminho? Chego a duvidar da sua integridade mental. Sabemos, interveio Alexandre, que o mestre sempre pautou seus atos e pensamentos com a máxima correção. Era justo se negasse a tal convite em consideração a nós outros. Entretanto, se tal não fez, é igualmente preciso não desacatemos a deliberação tomada, certo, com a nobreza de objetivos que sempre o inspirou. De acordo, disse Saulo, algo contrafeito. Entretanto, apesar da amizade e gratidão que lhe consagro, nem mesmo Gamaliel poderá modificar minhas resoluções. É possível que Simão Pedro se justifique, saindo ileso das provas a que será submetido. Mas, seja como for, terá de ser conduzido ao cárcere para as necessárias inquirições. Desconfio da sua aparente humildade. Com que fim se abalançaria ele a deixar suas redes para arvorar-se em benfeitor gracioso dos pobres de Jerusalém? Vejo em tudo isso propósitos de sedição, que não devem andar muito longe. Os mais humildes e ignorantes caminham à frente dos perigos. Os senhores da destruição aparecem depois. A palestra animou-se ainda algum tempo, acerca da expectativa geral dos acontecimentos que se aproximavam, até que Saulo se despediu e voltou para casa, disposto a assentar os últimos detalhes do seu plano. A prisão de Estevão tivera na igreja modesta do caminho ampla repercussão, despertando justificados receios aos apóstolos da Galileia. Pedro recebera a notícia com profunda tristeza. Encontrara no rapaz de Corinto um auxiliar devotado e um irmão. Além disso, pela nobreza de suas qualidades afetivas, Estevão se tornara uma figura central a focalizar todas as atenções.
para sua fronte inspirada convergiam numerosos problemas em cuja solução o ex-pescador de Cafarnaum não mais dispensava a sua prestigiosa cooperação. Amado pelos aflitos e sofredores, tinha sempre a palavra de bom ânimo que levantava o mais desalentado coração. Pedro e João preocuparam-se mais por amor que por quaisquer outras considerações. Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé, que não hesitara em afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Na opinião dele, Estevão andara errado no capítulo das exortações. Deveria comedir-se, merecer a prisão pelos argumentos precipitados na defesa de si mesmo. Fermentara-se a discussão. Pedro fazia-lhe sentir a oportunidade da ocorrência para que se revelasse a liberdade do Evangelho. E reforçava os argumentos com a lógica dos fatos. A resolução de Oséias e Samuel, entregando-se ao Cristo, era invocada para justificar o êxito espiritual do caminho. Toda a cidade comentava os acontecimentos. Muitos se aproximavam da igreja com sincero desejo de melhor conhecer o Cristo, e isso devia significar a vitória da causa. Tiago, no entanto, não se deixava vencer pelos mais fortes raciocínios. A discórdia tomava corpo. Mas Simão e o filho de Zebedeu sobrepunham a tudo os interesses da mensagem de Jesus. O mestre afirmara-se emissário para todos os desalentados e doentes. E estes já conheciam a igreja humilde de Jerusalém, iluminando-se com a palavra de vida e de verdade. Os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes iam-lhe ao encontro para o esclarecimento consolador. Era de ver-se como se rejubilavam na dor, quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Velhinhos, trêmulos, abriam os olhos desmensuradamente, como se contemplassem novos horizontes de imprevistas esperanças. Criaturas cansadas da luta terrestre sorriam venturosas quando, ouvindo a boa nova, compreendiam que a existência amargurada não era tudo. Pedro observava os sofredores que Jesus tanto amara e experimentava novas forças. Ciente da atitude nobre de Gamaliel ante as acusações do doutor de Tarso, e crente de que só ela evitara o apedrejamento imediato de Estevão, concebeu o projeto de convidá-lo a visitar as instalações toscas da Igreja do Caminho. Exposta aos companheiros, a ideia foi unanimemente aprovada. João era o mensageiro escolhido para o novo cometimento. Gamaliel não só recebeu cavalheirescamente o emissário, como também demonstrou grande interesse pelo convite, aceitando-o com a generosidade que lhe exornava a velhice veneranda. Entabuladas as combinações, o sábio rabino deu entrada na casa pobre dos galileus, que o receberam com infinita alegria. Simão Pedro, profundamente respeitoso, explicou-lhe as finalidades da instituição. Esclareceu-o relativamente os feitos verificados e falou do conforto dispensado aos que se encontravam em abandono. Carinhosamente, ofereceu-lhe uma cópia, em pergaminho, de todas as anotações de Mateus sobre a personalidade do Cristo e seus gloriosos ensinamentos. Gamaliel agradecia atencioso ao ex-pescador, tratando-o igualmente com deferência e consideração, dando a entender
que desejava expor à sua respeitável apreciação todos os programas da igreja humilde. Simão conduziu o velho doutor da lei a todas as dependências. Chegados à longa enfermaria, em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande rabino de Jerusalém não pôde ocultar a máxima impressão, comovido até as lágrimas com o quadro que se lhe deparava com os olhos espantados. Em leitos acolhedores, via anciães de cabelos nevados pelos invernos da vida e crianças esquálidas, cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro, como se estivessem na presença de um pai. Não dera ainda 10 passos em torno dos móveis singelos e limpos, quando estancou à frente de um velhinho de miserável aspecto. Imobilizado pela enfermidade que o prostrara, o pobre enfermo pareceu reconhecê-lo igualmente. E o diálogo se travou sem preâmbulos. — Samônio, tu aqui? Interrogou Gamaliel admirado. — Pois será possível que abandonasses Cesareia? — Ah, sois vós, senhor, respondeu o interpelado com uma lágrima no canto dos olhos. Ainda bem que um dos meus compatrícios e amigos chegou a observar minha grande miséria. O pranto embargou-lhe a voz, impedindo-o de continuar. Mas os teus filhos e os parentes, na posse de quem estão tuas propriedades da Samaria? Perguntava o velho mestre perplexo. Não chores, Deus tem sempre muito para nos dar. Decorrida longa pausa em que Samônio pareceu coordenar as ideias para explicar-se, conseguiu limpar as lágrimas e prosseguir. Ah, Senhor, como Jó, vi meu corpo apodrecer entre os confortos de minha casa. Jeová, em sua sabedoria, reservava-me longas provas. Denunciado como leproso, em vão solicitei socorro dos filhos que o Criador me concedeu na mocidade. Todos me abandonaram. Os familiares deram-se pressa em partir, deixando-me sozinho. Os amigos que se banqueteavam comigo em Cesareia fugiram sem que os pudesse ver. Fiquei só, desamparado. Um dia, para a suprema desesperação da minha desdita, os executores da justiça procuraram-me para notificar a sentença cruel. Combinados entre si, o conselho da iniquidade, meus filhos destituíram-me de todos os bens. Assenhoraram-se de minhas posses e dos títulos em dinheiro, que representavam a esperança de uma velhice honesta. Por fim, e para acúmulo de sofrimento, conduziram-me ao vale dos imundos, onde me abandonaram como se fora um criminoso sentenciado à morte. Senti tanto abandono e tanta fome, experimentei tamanhas necessidades, talvez pela minha vida passada no trabalho e no conforto, que fugi do vale dos leprosos, fazendo longa jornada a pé, esperançoso de encontrar em Jerusalém as amizades valiosas de outrora. Ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos. Conhecera Samônio nos dias mais felizes de sua vida. Homenageado em sua residência de passagem por Cesareia, espantava-se agora daquela angustiosa indigência. Depois de pequeno interregno e que o doente procurava enxugar o suor e as lágrimas com voz pausada, continuou. Empreendi a viagem, mas tudo conspirou contra mim. Em breve os pés chagados não podiam caminhar. Arrastava-me como podia, cheio de cansaço e sede, quando um carroceiro humilde, apiedado, me colheu e trouxe a esta casa, onde a dor encontra um consolo fraternal. Gamaliel não sabia como externar sua surpresa, tal a emoção que lhe vibrava no íntimo.
Pedro, igualmente, estava sensibilizado. Acostumado-se à prática do bem sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via no caso uma confortadora revelação do amoroso poder do Cristo. O grande rabino estava atônito diante do que ali via e ouvia. Com a sinceridade que lhe era peculiar, não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo, mas, sem recursos para retirá-lo daquele pobre albergue, via-se na contingência de estender seu reconhecimento a Simão Pedro e demais companheiro do ex-pescador de Cafarnaum. Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Encontrando ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo. Mas como? Pela primeira vez pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado ao vale dos imundos. Ele, que aconselhara esse recurso a tanta gente, ali estava considerando agora a situação de um amigo querido. O episódio abalava-o profundamente. Procurando evitar raciocínios filosóficos, de modo a não cair em conclusões apressadas, falou com doçura. Sim, tens razão para agradecer o esforço dos teus benfeitores. E também a misericórdia do Cristo, acentuou o doente como uma lágrima. Creio agora que o generoso profeta de Nazaré, com o testemunho de amor que nos trouxe, é o Messias prometido. O grande doutor compreendeu o êxito da nova doutrina. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém, triunfava no coração dos infelizes pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Compreendeu, ao mesmo tempo, a discrição que se lhe impunha naquele meio humilde, atentas às suas responsabilidades na vida pública. Precisando prosseguir na conversa, por testemunhar o seu altruísmo e piedade, advertiu com um sorriso. Acredito que Jesus Nazaré, de fato, foi um modelo de renúncia em prol de ideias que, até hoje, não pude perquirir ou compreender. Mas daí a considerá-lo o próprio Messias? Essas palavras retenciosas davam a compreender o escrúpulo do seu coração delicado entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho. Simão Pedro assim o entendeu, e debalde procurava um meio para desviar a palestra noutro rumo. O próprio Samônio, porém, como tutelado do mestre, foi em auxílio do apóstolo, redarguindo a Gamaliel com observação ponderadas e justas. Se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Mas estou prostrado, esquecido de todos e sei quem me deu mão amiga. Como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado um Salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer para uma situação passageira. São ilusórios preconceitos esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. A enfermidade, porém, é conselheira carinhosa e esclarecida. De que nos valeria um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido? Não está escrito, em toda a iniquidade perecerá? E onde está o príncipe poderoso da terra que domine sem a garantia das armas? O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica.
tudo que se refira à vestimenta vai perdendo consequentemente de importância. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Apesar das chagas pustulentas que me segregaram das afeições mais queridas, penso, quero e amo. Na câmara escura do sofrimento, encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje creio que seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando da própria morte. A voz daquele homem marcado de feridas roxas no seu grave entorno parecia o clarim da verdade saindo de um monte de pó. Pedro verificava satisfeito o progresso moral daquele mendigo anônimo para avaliar intimamente a força regeneradora do Evangelho. Gamaliel, por sua vez, aturdia-se com o profundo sentido daqueles conceitos. A pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tinha um cunho de beleza misteriosa e singular. Samônio falara no tom de quem tivera experiências diretas de um encontro real com o profeta Nazareno, buscando afastar qualquer possibilidade de controvérsia religiosa. O generoso rabino sorriu e acrescentou: reconheço que falas com muita sabedoria. Se é incontestável que estou em uma idade em que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrário a tuas suposições, pois estou bem de saúde, gozo o carinho dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tem de operar noutro rumo. Sim, é justo, retrucou Samônio inspirado. Por enquanto, não estais precisando de um Salvador. Eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos. Gamaliel compreendeu o alcance dessas palavras que davam para meditar uma vida inteira. Sentiu os olhos úmidos. A observação de Samônio penetrara-lhe fundo o coração sensível de homem justo. Percebendo, todavia, que necessitava de prudência para não confundir os sentimentos do povo, atento ao cargo oficial que ocupava, esboçou um manso sorriso para o interlocutor. Bateu-lhe levemente no ombro e, com aceno de fraternal sinceridade, acentuou: talvez tenha razão. Estudarei o teu Cristo. E lembrando o pouco tempo que dispunha, recomendou o amigo a Simão, despedindo-se num abraço para acompanhar o apóstolo de Cafarnaum às últimas dependências. Antes de se retirar, o sábio rabino felicitou os companheiros de Jesus pela obra que realizavam na cidade e, compreendendo a delicadeza de sua missão num ambiente por vezes tão hostil, aconselhou a Pedro não esquecer na Igreja do Caminho todas as práticas exteriores do judaísmo. Seria justo, a seu ver, que se cuidasse da circuncisão de todos os que lhe batessem à porta, que evitassem as viandas impuras, que não olvidasse o templo a seus princípios. Gamaliel sabia que os galileus não seriam isentos de perseguição, ainda mais se tratando de uma organização iniciada por alguém que fora condenado à morte pelo Sinédrio. Com aqueles conselhos, visava aparar os golpes da violência que cedo ou tarde haveriam de chegar. Pedro, João e Tiago agradeceram sensibilizados a carinhosa demonstração, e o velho doutor regressou ao lar fundamente impressionado com as lições do dia, levando consigo os apontamentos de Mateus, que se propôs a ler imediatamente.